A paz do Senhor para os irmãos. Amém. É porque quando nós vamos a alguma ADVEC no Nordeste, algum local turístico, a gente costuma falar isso, né? Quando você estiver de férias, passe lá. Mas eu sei que em Bangu não há muitas opções para férias, eu entendo isso. Mas Deus tem sido bom conosco ali, irmãos, e tem nos abençoado. Você tem realmente uma igreja que com certeza te ama, ora por você, assim como a ADVEC aqui em São Gonçalo. Não é? Saímos de lá hoje para vir aqui cultuar os irmãos, junto com os irmãos, cultuar a Deus. Quando eu venho aqui, eu não venho só para ter essa oportunidade. Eu saio daqui, você pode ter certeza do que eu falo, eu saio daqui abençoado. Saio daqui abençoado, saio renovado por estar junto com os irmãos, adorando, no louvor, junto com o culto. E agora, no momento da palavra, há uma responsabilidade muito grande. Quero agradecer as palavras, o carinho do pastor Alex, meu amigo, da irmã Gisele. Muito obrigado pela recepção. A toda a ADVEC São Gonçalo, os obreiros, pastor Rivelino, pastor Jefferson, são amigos, Calixto. E toda a igreja. Também tem um amigo ali de longa data, que é o nosso irmão Rogério, que... não é? É um prazer te rever aqui nessa noite. Ele mora aqui perto e uma grata satisfação tê-lo aqui conosco, meu amigo do pastor Alex também, em comum. Eu quero até registrar aqui um agradecimento, porque eu tenho o visto para os Estados Unidos por causa dele. Ele que foi o caminho, não é? Há 5 anos atrás, tirei o visto, só tinha a promessa, como todo crente, né? Eu ouvi uma palavra que tem lugar que só pessoas muito, muito ricas vão, ou crentes. Eu estou nessa segunda palavra. Eu tenho pisado em lugares que só crente pisa. A gente pisa, o pessoal fala, como é que pode estar nesse lugar? Eu falei, crente. Crente, pentecostal, cheio de promessa. E aí vai acontecendo. Abra comigo sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Tem uma palavra aqui de bênção para a sua vida, para a nossa vida, para o nosso coração, que seja ela profética, que algo de Deus aconteça hoje sendo derramado a você que veio ao culto. Pode ter certeza, vai sair daqui com uma palavra de Deus e algo especial para a sua vida. Deuteronômio, capítulo 8. Eu tenho aqui por meta transmitir uma palavra com um tema: vencendo os desertos da vida. Vencendo os desertos da vida. Seja essa palavra de Deus para você. Deuteronômio 8. Eu vou ler aqui um texto e nós vamos ler logo depois um outro também. Todos os mandamentos que vos ordeno hoje, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te sustentar, e para tentar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo quanto o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa terra muito boa, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, e terra de trigo e de cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os teus juízos e os teus estatutos que te ordeno hoje, para que porventura, havendo tu comido e estando farto,
e havendo edificado boas casas e habitando-as, se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, e que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força, a fortaleza do meu braço, que me adquiriram este poder. Versículo 18: antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Só até aqui no versículo 18. Nós fizemos uma leitura até um pouco extensa nessa noite, do versículo 1 até o 18, mas do 1 até o 18 tem muita coisa inserida aqui. Tem muita história, tem muito contexto, tem muitos dados a serem observados, tem muitas questões até a serem consideradas. Tem aqui, dentro dessa história, toda uma trajetória de um caminho que Israel fez até chegar numa terra prometida, até chegar onde Deus desejava, até chegar a um lugar onde Deus havia reservado para eles. E até chegar até esse lugar, como eu e você, Israel passou por um caminho de deserto. Passou por questões, por circunstâncias na vida que foram traduzidas literalmente aqui nesse texto como deserto. Eles passaram literalmente pelo deserto, ali que os distanciava da terra prometida. Um lugar seco, um lugar árido, um lugar onde pouca gente habitava, um lugar onde a vida não se desenvolvia pela própria situação geográfica e climática. Um local quente durante o dia, frio durante a noite, perigoso durante dia e noite, um lugar escasso de vida. Um lugar que o próprio texto que nós lemos aqui diz que era um lugar de escorpiões, de serpentes. Quer dizer, os animais mais difíceis e peçonhentos é que habitavam ali, é que viviam ali. E numa questão em paralelo espiritual, para a nossa mensagem dessa noite, alguns lugares que Deus deseja nos levar como promessa, como bênção, que vão ser conquistas para as nossas vidas, algumas vezes e por diversas vezes, antes de chegarmos lá, passaremos pelos desertos. Desertos estes muito parecidos, desertos que se apresentarão escassos de quê? Escassos de pessoas, escassos de amigos, escassos de circunstâncias. Quais os tipos de perigo, pastor? Perigos espirituais, perigos que o próprio inferno ou Satanás vai tentar colocar para você não chegar até lá, para você no meio do deserto da tua vida, murmurar, pecar, errar, não glorificar a Deus, não vislumbrar mais o prêmio, a promessa, e se olhar para trás, desejando retroceder, não mais avançar. O fato é que se Israel ou nós parássemos no deserto, não chegaríamos até a terra da promessa. E muito além disso tudo, no final que nós lemos aqui, está recomendando: antes te lembrarás do Senhor. Versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Então o deserto não é para ser desconsiderado. O deserto não é para ser totalmente esquecido. O deserto não é para chegar na nossa vida e nós passarmos por ele e daqui a pouco estarmos passando por outra questão ou circunstância sem aprendizado, sem experiência de vida, sem poder dizer: agora eu já sei como enfrentar. O crente passa pelo deserto e adquire algumas experiências. Ele passa pelo deserto e ele adquire experiência, por exemplo, de intimidade com Deus. Ele entra de um jeito, sai de outro. Ele entra de que jeito, pastor? Ele entra sem orar, sem ter muito tempo, dizendo: eu não tenho tempo, não. Hoje eu não consegui orar. Não vejo no meu dia um momento que eu possa parar para a oração. Agora, quando ele passa pelo deserto, todo dia é dia de oração. Se tivesse culto todo dia ele estava na igreja. Se tivesse algum tipo de trabalho de oração, ele estava lá de manhã, de tarde, de noite.
porque entrou sabendo que o deserto teria um fim, mas no meio dele, no meio da luta, da adversidade, ele aprende que através da oração é que ele vai mais longe e que Deus capacita fortalecendo e adestrando as suas mãos, os seus pés para a peleja, para ele poder avançar e chegar até algum lugar. Então o deserto ele tem muita coisa para a gente aprender. O povo de Israel passou 40 anos em um deserto, mas esses 40 anos, o seu deserto se transformou em palco. Palco para quê? Palco para milagres, palco para onde Deus lhes iria provar, palco para onde Deus os iria transformar as maldições em bênção, palco para onde Deus iria apresentar a Israel milagres, promessas e experimentar o próprio poder de Deus. Então, de tudo isso que eu falei aqui até o início, e nesse primeiro ponto nessa noite, assim como Israel, o deserto se transformou num palco poderoso para ele aprender algumas coisas com Deus. Eu libero já uma palavra para a sua vida aqui nessa quarta-feira de vitória. O que está acontecendo na tua vida, o que você está vivendo no trabalho, o cenário que tem aí na tua casa é apenas um palco, não para vergonha, não é um picadeiro para derrota, humilhação ou vergonha, não, é um palco para que você venha voltar a brilhar e Deus derramar sobre a sua vida algo especial, que Ele quer que ganhe notoriedade para o nome dEle ser glorificado. Oh, aleluia! Eu estou diante aqui de uma plateia nessa noite, que tudo que está atravessando é palco para Deus fazer o teu nome brilhar mais uma vez no meio dessa circunstância ou situação. Então o deserto, contudo, não foi foi um lugar para Deus ensinar algumas lições para o seu povo. E Deus deseja nesse tempo nos ensinar. 2020 está sendo uma escola, não é? Já ouvi de alguns pregadores, de um amigo pregando, e também de algumas frases na internet, onde dizem, olha, melhor riscar 2020 do mapa, da história, das gerações, melhor riscar 2020, por que 2020 não termina logo? 2020 mal começou e começou de uma forma difícil. Não, o deserto que nós estamos atravessando é para que a gente venha se lembrar mais do Senhor. A Bíblia fala no Evangelho de Marcos, por exemplo, no capítulo 1 e no versículo 35, assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Quantos dias nós passamos orando nesse período em que ficamos reclusos, em que ficamos isolados? Quantos períodos nós passamos orando? Perdemos até o senso de que o sono estava tomando conta, e quando a gente amanheceu, a gente finalizou a noite, na verdade, orando. Então tem desertos que Deus, Ele praticamente nos atrai, ou nos leva, ou nos conduz, e quando a gente percebe, o dia, não é a noite, elas passaram com qualidade, a madrugada virou dia claro, porque você que não tinha tempo de sobra agora, dobrou o joelho, falou com Deus e se viu um crente de oração. Aqui nessa noite tem muita gente sendo forjada por Deus. Depois disso tudo que passou, eu tenho certeza que você é uma pessoa com a maior intimidade com Deus. Onde estão aqui aqueles que oraram muito nesse ano de 2020? Ele não precisa ser riscado não, porque ele entrou na nossa história como um ano que nos aproximou mais de Deus e daquele que recebe a nossa oração. Lugares desertos são lugares propícios para a oração, sabe? A Bíblia fala no Evangelho de Mateus agora, numa outra passagem, o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo, olha, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, e este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo do 1 a 3. Então, deserto é um lugar de preparação. Surgiu João Batista, anunciando, clamando e dizendo, preparem o caminho porque vem o maior. Não é? Você que conhece a Bíblia sabe de tudo que João falou e disse acerca do Mestre. Dizendo, olha, eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Eu sou aquele que vai clamando no deserto, mas vem um maior do que eu. É necessário que a gente diminua e que ele cresça. João falou muita coisa, pregou muita coisa, e tudo que ele falava, tudo que ele passava, tudo que ele preparava, tudo que ele dizia, ele foi aquele que comeu gafanhotos e mel no deserto.
homem rústico, e de longe vinham para ouvir a sua palavra, a sua pregação, mas ele dizia, vai vir um maior do que eu, vai vir um mais poderoso do que eu. Então a segunda coisa que eu aprendo no deserto desse ano de 2020, no deserto da minha vida, quem sabe você também no deserto da tua vida precisa aprender, é que tudo isso que você está passando é preparação para alguém lá na tua casa conhecer a Jesus. É para alguém na tua família dizer, é através dele, da história dele, que eu quero esse mesmo Jesus também. É para alguém olhar para a tua história e dizer, se ele conseguiu, se ela conseguiu, deixa eu me apegar a esse deserto, porque eu, na verdade, eu estou preparando o caminho para um grande milagre acontecer na minha vida ou na minha casa. Tem muito testemunho sendo produzido nesse ano de 2020, herança sendo entregue, vitória sendo revelada, coisas que estavam ocultas vindo à tona, porque na verdade tudo isso é uma preparação para tudo aquilo que Deus deseja derramar na minha e na sua vida. Recebe essa palavra nessa noite. Se você crê, ergue a sua mão aí, porque tem algo de Deus vindo ao teu encontro, que tudo isso que você está passando é uma preparação, é preparação. Você consegue entender que você está matriculada numa escola onde muita gente não desejava estar, mas você que está presente se transforma numa escola de profetas, de preparadores de muitas bênçãos e vitórias que virão, que acontecerão. Lá na nossa igreja, que é a sua igreja, na ADVEC, lá em Bangu, tem um irmão lá, um obreiro de perto, um obreiro que a gente acompanha desde quando está na igreja, e muito solícito, é obreiro, e ele trabalha com transporte escolar. Aí você pensa assim, mas qual transporte que ele faz? Ele tem uma das melhores vans do transporte, tem uma Mercedes-Benz bonita, alta, carro com mais de 15 lugares, para não errar, não vou falar quantos lugares tem, mas uma das maiores vans é a dele, e respeitado e conhecido no bairro. Mas veio a pandemia, pararam a rotina dos colégios e, consequentemente, todo mundo que trabalhava nessa área ficou na mesma situação. Mas o plano B, trabalhar com evento, parou tudo, parou tudo. E ele nessa condição, fazendo a obra de Deus, indo para a igreja, nos dias que foram liberados, como se nada tivesse acontecido. E mais ainda, ele hoje, depois de um tempo, é ele quem lidera o departamento socioambiental lá na igreja. E ele, junto conosco, e liderando o departamento, para mais de 100 cestas básicas, a van dele serviu de transporte, que não agora é escolar, para levar as cestas básicas, fazendo a vontade de Deus. E as coisas foram estreitando, foram apertando. Não falou comigo, não contou, podia ter contado, como vários irmãos contam, e a gente incentiva que isso faça, mas não contou das suas dificuldades. Mas ele fazendo a campanha da vitória, depois que tudo retornou agora, recentemente, fazendo a campanha já muito apertado, pedindo a Deus solução, resposta, ele um dia na sua casa, o telefone toca e era o vizinho. Falou, olha, aí na porta tem duas senhoras, já estão insistindo aí, batendo a porta tem um tempo. Como elas estão insistindo, não indo embora, eu decidi ligar para o seu celular para saber se você está em casa, porque deve ser alguém que veio te procurar, ou está de longe, mas precisa falar com você. E essas duas senhoras, uma era a avó e a mãe de duas crianças que ele transportou há mais ou menos 5 anos atrás na sua van. E elas há 5 anos atrás passaram por uma dificuldade, e nessa dificuldade iriam tirar as crianças do transporte. Ele falou, não precisa tirar. Como eu levo as outras crianças, vou levar de vocês também. Levou por mais de 1 ano sem cobrar uma mensalidade sequer. 5 anos isso atrás. Agora que eu estou contando, deve ter no máximo 2 meses. Essas senhoras foram até a porta dele, depois desse período, tocaram, bateram a porta, tocaram a campainha, e quando ele abriu, falou assim, olha, aqui está irmão Luiz Vilar,
uma semente para a tua vida. Está aqui nesse envelope aqui um dinheiro como uma maneira de dizer muito obrigado. Porque lá atrás, quando nós precisamos, você nos ajudou. Ele falou, não, mas eu não fiz esperando ou almejando isso. Eu fiz de todo o meu coração. Ela falou, receba. Nós insistimos, receba esse dinheiro aqui, porque nós somos gratas por tudo que você fez aos nossos filhos e ao neto daquela senhora. E quando ele chega em casa, quando ele abre o envelope, tinha a quantia exata daquilo que ele havia orado e pedido a Deus no culto da vitória. Ele falou, Deus, me dá um escape esse mês, porque eu preciso pagar minhas contas. E as minhas contas, Senhor, estão totalizando 3 mil reais. Irmãos, dá 100 reais, dá 10 reais. A gente entende que aquele que não conhece a lei da semeadura, ele vai fazer, mas dá 3 mil reais é resposta da parte de Deus no meio do deserto da nossa vida. Dar 3 mil reais no meio depois de uma pandemia, se lembrar de algo passado, só Deus para incomodar aquele na madrugada, dizer, leva para o meu servo, entrega para a minha serva, vai nesse endereço, eu conheço o CEP dele, é para casa dele, é para casa dela. Receba essa palavra aqui. Deus conhece você, conhece teu CEP, sabe onde você mora, conhece tua conta bancária, e eu profetizo em nome de Jesus que muita semente que você plantou nessa casa volte como colheita para a sua vida, volte como colheita para a sua história, venha como algo da parte do Senhor para ser bênção para você viver, para o nome de Jesus ser glorificado. Aleluia, eu creio. Então os desertos não simbolizam só coisas ruins. Os desertos também representam aprendizado e palco para Deus operar milagre na nossa vida. Quem crê nessa noite pode dar um glória a Deus. E no livro de Deuteronômio, ainda, capítulo 1, versículo 31, diz que no deserto também vocês viram o Senhor, o seu Deus, que os carregou como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Deus estava falando com o seu povo, o povo de Israel. Então quer dizer, Deus diz para Israel, em todo caminho, em todo trajeto, vocês não viram, mas eu os carreguei como um pai que carrega um filho no colo. Eu os carreguei como um pai que protege um filho dos perigos. Eu carreguei vocês no colo, está escrito isso em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31. Eu estava com os olhos postos em ti. Irmãos, pai e mãe, por mais que seja zeloso, por mais que seja carinhoso, por mais que seja atento, por mais que seja amoroso, chega uma hora em que os próprios olhos não aguentam mais, em que a própria natureza humana requer o sono, e dorme, e adormece, mas qualquer momento, qualquer espirro, qualquer respiração maior, ofegante, os olhos, o estado de alerta, está grande, e isso é uma coisa boa para a gente, não é? Ressaltar nessa noite o cuidado, o amor de um pai e de uma mãe zeloso. Com tudo isso que é muito bom ser exaltado nessa noite, a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão postos em nós, e que o nosso Deus, Ele não dorme nem tosqueneja, um termo muito bonito, né? Tosquenejar é cochilar, Ele nem, a penumbra dos olhos nem alcança, as pálpebras nem ficam cerradas, não, o nosso Deus não dorme, e o tempo todo está com os seus olhos postos em cada um de nós. A Bíblia vai dizer acerca ainda da vigilância e do cuidado, que uma cidade fortificada, em vão vigiam os seus sentinelas, se o Senhor da cidade não estiver zelando e guardando por cada uma delas. Então está lá um soldado, não é? E eu estava falando até com o meu irmão em armas aqui, está lá um soldado de pé guardando. Quando ele vai dormir, vem outro e toma o lugar. Deus não precisa disso. Deus não é como um pai natural, que tem que dormir para recobrar as forças, e quando o filho chora ele acorda. Não, antes de você chorar, Deus está te vendo. Você chorou, Deus está te olhando. Você dormiu, Deus está olhando. Você ia cair, Ele está protegendo e guardando você. Você está aí de guarda
como um soldado. Deus não precisa de rendição não, porque Ele não precisa dormir. Ele está guardando você nesta noite, guardando você em todo o teu caminho, em toda a tua trajetória. Você não viu ou não percebeu, já era para ter morrido ou ter caído, era para ter perecido, alguma coisa ruim vinha contra você, estavam os olhos de Deus postos ao teu favor e olhando e zelando pela tua vida, vencendo os desertos da vida. Onde está aquele que nessa noite deseja vencer os desertos da vida? Levante a mão para eu ver, para Deus reconhecer a tua fé nesta noite. Nós vamos vencer os desertos da nossa vida. No livro de Isaías capítulo 43, versículo 19, diz assim: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no meio do ermo. Olha que coisa boa. Enquanto estamos no deserto, estamos sofrendo, estamos perecendo, queremos o final. Pastor, ora por mim, me tira do deserto. Deus, não aguento mais, vou entregar a carta, vou entregar o cartão de membro. Coisa antiga, de crente que não era maduro, que qualquer luta, qualquer adversidade fazia ele desistir do processo, fazia ele sair do processo. Mas Deus está dizendo: vejam, vocês não estão reconhecendo, enquanto estão no deserto, eu estou fazendo coisa nova. Enquanto vocês não estão vendo, eu estou enxergando lá na frente. Jeremias vai profetizar e vai dizer: o vosso Deus, Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas o desejo de Deus é de te abençoar no meio desse deserto. O desejo de Deus é de fazer a bênção acontecer. O desejo de Deus ao meu e a teu respeito é entregar uma bênção toda especial, é o nome dele ser exaltado e o desejo do nosso coração ser correspondido. Aleluia, aleluia. Esse deserto, aleluia, que quem sabe você está atravessando e chegou até aqui nesta noite. Deserto financeiro, escasso de amigos, escasso de convites, escasso de telefonemas, escasso de mensagens, porque ninguém quer passar deserto com quem está escasso de dinheiro. Quando a casa está cheia, são muitos os amigos. Deserto, quem sabe, na vida conjugal. Acabou o amor, falta o respeito, falta tudo, e o deserto na vida do casal se apresenta. Deserto sentimental para quem não é casado. Já enfrentou tanta coisa, e esse tempo parece que não termina. E esse tempo parece que não chega ao final. Não encontra alguém que seja da vontade de Deus. Só encontrou quem lhe trouxe marcas, traumas. E com isso, deserto na vida sentimental. Deserto na vida familiar. Deserto na vida profissional. Sabe? Mas o texto que nós lemos no início diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto. Não para te humilhar, mas para te provar, para saber o que estava no teu coração, para saber o que havia no teu coração. Sabe, a Bíblia, os poetas, a Bíblia tem textos fantásticos que foram escritos em meio aos maiores desertos da vida. Havia uma mulher, não é? Que era perseguida, que era a sua competidora, excessivamente a humilhava. Você conhece o texto, o nome dela é Ana. Quando Ana entrega ao Senhor, quando Ana entrega, não é, o seu filho Samuel, quando ela deixa no altar, é escrito um novo capítulo na vida de Ana. Temos todo um capítulo narrando a sua trajetória, não é? De Ramá até ao templo, até o templo de ano em ano, e a sua competidora excessivamente a humilhando, a perseguindo. Que deserto na vida conjugal, que deserto na vida sentimental, que deserto na vida familiar, porque não tinha filhos. Mas quando tudo isso acontece,
Quando o processo, aprendi com o pastor Alex aqui mais uma coisa, quando o processo se encerra, Deus inicia uma nova etapa, e é escrito o 2º capítulo, não é, de 1º livro de Samuel, e diz assim: alegre mãe, até a estéril foi alegre mãe de filhos, e diz que Ana concebeu, até a estéril foi alegre mãe de filhos. O Senhor tirou a veste de tristeza de Ana, e colocou uma veste nova de honra, de mulher honrada, e principalmente de alegria. O seu marido falava: não te sou melhor do que 10 filhos. Ana queria, olha, um filho na presença do Senhor, do que o marido amoroso. Ou tem coisa que não substitui, tem coisa que uma coisa não anula a outra. Ela queria um casamento perfeito, abençoado, mas ela queria ser alegre mãe de filhos. Nessa noite aqui, não sei o que tem te afrontado nesse deserto, não sei o que você tem passado no seu casamento, na sua vida familiar, no seu emprego, e não tem coisa que substitua o favor de Deus pela sua vida. Assim como Ana recebeu, você receba nesse teu deserto também aquilo que vai transformar o teu choro em cântico de alegria. Oh, aleluia! Quantos podem se alegrar no Senhor? Aleluia, aleluia. Para a gente partir para o fim sobre o deserto, Deuteronômio vai dizer, no versículo de número 12 e 15, para a gente encerrar, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Versículo 12: para que porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e que te guiou por aquele grande e terrível deserto. Para encerrar nesta noite, para encerrar essa palavra para você que está atravessando algum deserto e que nós ainda vamos orar, a última palavra aqui, para você vencer os desertos da tua vida, é você ficar no centro da vontade de Deus. Vou repetir: é você ficar no centro da vontade de Deus. Quem olha, quem sabe, para a tua história já haveria desistido. Quem olha para aquilo que você passa, pensaria assim: como pode ele passar? Como pode ela ainda passar por tudo isso e permanecer? Permanecer no teu deserto, permanecer no teu casamento, permanecer na tua casa, permanecer orando pelo teu filho, permanecer orando pela tua filha, naquela noite que parece não ter fim ao teu deserto, permanecer e não desistir, permanecer e avançar, é porque o teu coração está firmado no Senhor e está no centro da vontade de Deus. Aqui nessa noite, aqui eu tenho muita gente que poderia ter desistido, poderia ter se afastado, indo embora, jogado a toalha, como diz no mundo, mas está presente aqui, porque sabe que está no centro da vontade de Deus. E eu tenho uma boa palavra para você: enquanto você está no centro da vontade do Senhor, Deus guarda você, Deus protege você, Deus livra você, Deus abençoa você, Deus responde a tua oração e Deus te guia por todo o caminho do deserto. Oh, aleluia! Ele guiou por todo o caminho, Ele protegeu, Ele guardou. Versículo 16: que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no teu fim, para que no final te fazer bem. Irmãos, quando a gente lê com mais cuidado, quando a gente entende todo o contexto, a gente começa a entender que a vida do crente, que a vida do servo do Senhor,
Tem provas, como diz a canção, amargas, mas no final, aí sim, a parte boa da canção, no final tem um sabor de mel. No final foi para fazer bem. Foi como um remédio, quem sabe amargo. Foi como uma bezetacil do céu. Doeu, você chorou, você ficou acordado, perdeu noite de sono, perdeu dinheiro, mas permaneceu no centro da vontade do Senhor. Ele te sustenta com maná que vem do céu. Mas pastor, o socorro não está vindo aqui na horizontal. É porque vai vir do alto, é maná do céu sobre a tua vida, para te sustentar e você vencer esse deserto aí da tua vida. Versículo 17: e não digas no coração, foi a minha força, foi a fortaleza do meu braço, que me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele quem te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos seus pais, como se vê neste dia. Olha que importante, te lembrarás do Senhor. Não foi a tua própria força, o teu entendimento, não, foi para que tudo isso fosse confirmação do concerto, quer dizer, da aliança, fosse confirmação daquilo que eu tenho contigo, diz o Senhor, e o que eu tenho, segundo a palavra, é aliança. O que eu tenho contigo é algo muito forte, sabe? Não é apenas um contrato, não é apenas um pacto, eu tenho contigo é aliança. Está no deserto, está sofrendo, está perecendo, não sabe quem guarda, quem protege, quem livra, e isso pensam os inimigos que não veem, mas na tua vida tem aliança, tem a marca do sangue, tem a marca, meu irmão, da promessa, tem o nome escrito no livro da vida, tem batismo nas águas na tua vida, tem santa ceia na tua história, tem momentos registrados na presença, tem joelho no chão, tem dízimo na casa do Senhor, tem aliança, tem aliança, tem aliança na minha e na tua vida, e na hora da provação, na hora do deserto, Deus está honrando isso em meu e ao teu favor. Se você crê nessa palavra aqui e honra a aliança, levante a sua mão para glorificar e falar com o Senhor nesta noite, para falar com o Senhor nesta hora, para glorificar a Deus, aleluia. Você que tem aliança com Deus, eu queria que, com a permissão do pastor aqui, da igreja, a igreja se colocasse de pé. Você se colocasse de pé, pode fechar sua Bíblia aí. Tudo isso para Deus olhar para o meu e para o seu coração. Quem sabe aqui nessa noite tem gente que não estava quando começou, quando chegou ao culto, quando chegou a esse santuário, a casa de Deus, quando chegou aqui não estava entendendo o processo, mas hoje, depois dessa palavra, está entendendo o processo e vai glorificar a Deus melhor do que antes. Está de pé e vai continuar de pé. Vai olhar para o processo e vai dizer, agora eu estou entendendo o que eu estou atravessando. É para que no final, quando Deus olhar para o meu coração, tem aí uma bênção para Ele entregar, tem a vitória para Ele entregar, tem a resposta para a minha vida, porque eu sou um crente de aliança. Eu sou um homem de aliança. Eu sou uma mulher de aliança. Pode tudo quebrar, a aliança está de pé. Pode tudo perecer, a aliança está de pé. Pode tudo fraquejar e dizer que não, mas eu tenho aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus está protegido na hora do deserto, na hora da crise, na hora que Satanás se apresenta. Ele tem que reconhecer, está ali um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem aliança. Não sei o que tem de especial na vida dele ou dela, mas tem aliança, tem coisa grande, tem coisa que protege, é aliança. Eles não entendem o porquê que as coisas contigo são diferentes, o porquê que com você as coisas são especiais, o porquê que com você é sobrenatural, o porquê que com você o quase não acontece. Já era para ter morrido, já era para ter fraquejado, já era para ter saído. Mas contigo, o que vale é o poder da aliança. O que vale é a última palavra na hora do deserto. O que vale na minha e na sua vida é que durante os caminhos perigosos, a aliança falou mais forte.
1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você que tem aliança está protegido, passando pelo meio. Pode faltar tudo, mas para você que tem aliança, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para você que tem aliança, você acha que não está entendendo ainda. Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite. Quem tem aliança tem um sorriso, tem alegria esperando pela manhã. Porque o poder da aliança, ele faz uma palavra profética transformar-se em decreto aqui nessa terra. Uma palavra profética, ela vai até o céu e Deus devolve ela com uma palavra profética sendo decretada sobre a sua vida. Então eu não sei o que você tem atravessado, mas o que tem te sufocado, o que tem te oprimido, o que tem mostrado para você os sinais de um deserto: escassez, aridez, falta d'água, perigos iminentes, solidão, não é? As coisas solitárias, parece que só você está passando. Nessa noite aqui há socorro para você. Há uma água que pode sair da rocha e refrescar essa tua vida aí. Sabe, tomar conta do teu casamento, como eu preguei. Tomar conta do teu emprego, aquele emprego oprimido. Você pode chegar lá amanhã e ele ser convertido de inferno para céu aberto. Quando você pisar, o diabo tem que sair, os demônios têm que bater em retirada, as coisas têm que ceder. Sabe, é um novo momento, porque você pisou, é território santificado. Aleluia. O marido não vai entender nada, a esposa não vai entender nada, teu filho não vai entender nada. Saiu meia-noite, quando você menos perceber, esse menino só ia chegar às 5 da manhã, 00:30 está ele voltando. Mãe, pai, não entendi nada, mas eu tive que voltar porque eu ouvi uma voz que eu não compreendia. É a voz, quem sabe, ou do sacerdote, que está dizendo, é a voz de Deus. Você é sacerdote na tua casa, que está orando, e Deus vai falar com ele, vai falar com ela, que é alvo da tua oração. Aleluia. Esse deserto aí é experiência. Deserto financeiro. Deserto financeiro. Comprou, não pagou, e o inimigo infelizmente tentou manchar a tua alegria. O inimigo tentou roubar aquilo que era teu. O inimigo tentou tirar a tua paz para você viver aquilo que Deus te entregou. Tinha uma menina lá na igreja, né, Natália? Luana. Comprou um carro novo, carro com problema, o carro ninguém resolvia, o técnico da concessionária não encontrava o problema, e aquela coisa para tirar a paz, para tirar a alegria. Sabe o que ela fez? Vou fazer uma campanha. Sabe o que ela fez? Fez a campanha no culto da vitória. Aí no dia da Santa Ceia de agosto, ela chegou atrasada, o pastor falou, fecha a porta, e ela com muito respeito não entrou. Ficou esperando o segundo horário, mas ela foi para a salinha das crianças que estava fechada por causa da pandemia. Ficou ouvindo. No coração dela falou, Senhor, o que eu ia gastar com o mecânico, vou entregar na campanha aí por um milagre no meio da crise. Sabe que a concessionária deu um laudo e falou, traz o carro, estamos te entregando um carro novo. Traz o carro e devolve, estamos te entregando um carro novo. Falei, Luana, estava ainda na garantia. Ela, não, pastor, o senhor não entendeu. Não estava na garantia. Ficaram com um carro velho e problemático e entregaram um novo. Oh, aleluia, aleluia. Não sei qual é o teu deserto. Deserto de tristeza, deserto de falta de paz, deserto de problema conjugal, deserto sentimental. Deus está aqui nessa noite dizendo para mim e para você, você pode ter vitória no meio do deserto se você se lembrar de Deus, se você não se esquecer do Senhor, e se você se lembrar de todo o caminho que você passou e dizer, foi Deus, foi Deus, não podia ter acontecido de outra maneira, foi Deus. Se não fosse o Senhor, não poderia ter acontecido.